Oh, meu povo, tudo bem com vocês? Como é que estão o dia? Eu não li, acho que 20% do que eu queria ler, nem toquei no Estadão e no Valor hoje, nem olhei pra cara dos dois. De tanta coisa que eu tive que ler hoje, mano. Meu Deus do céu, como é que foi a noite? De paz, São Paulo frio, amanhecer com névoa, diz que só esquenta domingo. É, rapá. Tem notícia bomba aí vindo do Matal de Apple, hein? Me cadem. Apple me cadem. Ruim a situação da Apple. Então vamos lá. O que iremos falar hoje? Brasil, de dólar, de S&P, de hoje, de Apple, Via Varejo, da Amazon, da VEG, da Tesla, da Positivo, da IBM, déficit primário brasileiro, diminuiu, aumentou, do Entraub, Banco Mundial, Comissão da Reforma Tributária, Paulo Guedes no Congresso, Mourão reeleição, Maia CPMF Gourmet, Maia Saneamento, Michele Bolsonaro e astronauta Dodói, PIB da França, da zona do euro, PIB, PMI chinês, PIB do México, Trump eleição, seguro-desemprego, a PIB americano, Duratex, Ágora, Bradesco, Credit Suisse, Itaú, Citi, Vale, JP, Estapar, Santander, Ambev, Credit Suisse, Citibank, TIM, BTG, Corredovias, Cogna, Vasta, emissão da Nasdaq, Vale, resultado da Petrobras, Apple, empresa micada, Google, Ford, Amazon, Facebook, Bradesco fechar agências, lucro líquido e acabou. Esse é o 710 de hoje. Então, valendo o 710 do dia 31 de julho de 2020. A paridade dólar-real fechou a R$ 5,16. E a Bolsa dos Estados Unidos, o índice S&P 500, caiu 0,38% e a Bolsa Brasileira caiu 0,56%. Então fechamos a semana sem falar chupa gringo. Mas vocês acham que ia ficar assim, maluco? Sem falar chupa gringo e acabou. Acabou o negócio. Desligar o programa e ir embora. A VEG Rocha. A VEG ontem subiu 1,52%. E aquela empresa antiga, horrorosa, chamada Tesla, subiu 0,78%. Olha aí a VEG com coletivo anunciando que vai comprar a Tesla e você não confia em mim. Entre parênteses, brincadeira. Fecha parênteses. Positivo subiu ontem como uma rocha, Curitiba pro mundo. Subiu 1,14%. IBM, aquela empresa micada americana, caiu 1,93%. Olha, positivo dominando o mundo. Abre aspas, brincadeira. Fecha aspas, brincadeira. Mas os números são sérios. Então vamos lá falar. Tem bastante coisinha aqui. E eu não li nada, pelo amor de Deus. Eu pensei que ia ler pra caramba, não li nada. Déficit primário do governo federal. Então, entre entradas e saídas, como é que foi o mês de junho do governo federal? Ele teve um rombo de 194 bilhões de reais. E o mercado financeiro esperava um rombo de 163 bi. Então, o rombo anunciado ontem veio pior do que o esperado. No primeiro semestre desse ano, o rombo das contas públicas brasileiras foram de 417 bi e no mesmo período do ano passado, então primeiro semestre de 2019, o rombo foi de 29 bi, quer dizer, aumentou 390 bi o rombo comparado com o ano. O governo espera que esse ano o rombo fique 812 bi. Se Corona Voucher for prorrogado, isso vai para um tri fácil, mano.
olhando alguns dados por dentro, tivemos comparando o segundo trimestre de 20 com o segundo trimestre de 19, uma queda de 31% nas receitas. A receita do mês de junho, o governo conseguiu arrecadar 65 bi, e as despesas do mês de junho foi de 260 bi, um aumento de 144% em relação ao mesmo período do ano passado. Destes 260 bi de despesa do governo em junho, 97 bi foi devido ao efeito corona, sendo 45 bi somente de auxílio emergencial, fora BNDES, debêntures, etc. Então esses foram os dados do governo bem ruim. O Entraub confirmado no Banco Mundial, maluco. Vocês pensaram que Entraub, só porque ele saiu fugido na madrugada para os Estados Unidos, não ia ser eleito no Banco Mundial? Foi eleito e ficará no cargo até 31 de outubro, quando terá uma nova eleição para ver se ele fica para os próximos 2 anos. Hoje será instalada a comissão mista da reforma tributária. E o desejo do responsável pela comissão é que votem em outubro a reforma tributária no Brasil. Rola um quebra-pau de agenda. Em um local da imprensa eu li terça, em outro local eu li quarta, que é quando Paulo Guedes irá ao Congresso de forma virtual para apresentar o projeto mais detalhado nessa comissão mista. Eu só não sei se é terça ou quarta-feira. Cada lugar da imprensa eu li uma data, tá? Então eu não consigo afirmar, a gente descobre aí na segunda-feira. Mourão tá afim de tomar um tabefe, mano. Esse Mourão tá de brincadeira. Bobô lê um negócio desse, rapaz. Mourão é contra o sistema de reeleição. Ele acha que quem é presidente não pode se candidatar à reeleição. E defende um mandato de 5 anos. Mourão, vida louca. Depois não sabe o que é Mourão, maluco. O Bolsonaro dá uma tossida na cara dele para ele ver só de brincadeira. Maia é contra a CPMF Gourmet. Ontem teve um evento da Folha de São Paulo que perguntaram: e a reforma tributária da CPMF? Se o governo quiser apresentar, não tem problema. Mas como é uma PEC, eu voto. E por eu votar, eu vou votar contra a CPMF Gourmet. Vou votar contra. Não quero isso. Se Maia é contra, qual é a chance disso passar no Congresso? Para mim, próxima de 0, tá? E Maia falou o seguinte, que semana que vem os deputados vão vetar o veto do saneamento do Bobô. Lembra que eu falei há uns 15 dias atrás que quando o Bobô assinou a regra lá nova para o saneamento, ele vetou uma parte que envolvia as empresas ficarem por mais tempo, não ter leilão ou algo parecido. E esse veto, o Congresso ficou com raiva, porque na hora que foi passado, o grupo, os deputados e senadores de Bolsonaro falou: não, apoiamos, isso aí. Pode passar, apoiamos, vamos votar junto, irmão, vamos votar. Agora ele chega e pá, veta. Ele chegou e vetou. Então chegou a 15 dias e vetou. Maia ficou com raivinha e falou o seguinte: Bobô vetou a medida que ele tinha entrado de acordo com a gente, isso é trairagem. Resumindo a história, Maia falou que vai vetar o veto. Eita nós, isso vai dar um quiprocó do caramba semana que vem. Vamos ver. Eu particularmente apoio o Bolsonaro na medida, mas eu concordo com Maia com a trairagem. Você pedir apoio de você, falei, vamos votar junto, chega lá e eu caneto digo que eu sou contra. Ok? Parabéns pro Bolsonaro por ser contra a medida, mas pela trairagem ele vai pagar a conta com o Congresso. Michele Bolsonaro e astronauta tão dodói. Então, Michele Bolsonaro e astronautas testaram positivo para o corona. Então, acabamos política Brasil, vamos para mundo e depois sessão mercado financeiro. Eu não achei nada de sessão
fogo no rabete. Então vamos para a sessão, vamos para mundo. Saiu o PIB do México. O PIB do México do segundo TRI, comparado com o primeiro TRI, tomou um tombo de 17,3%. Se você comparar o segundo TRI desse ano com o segundo TRI do ano passado, uma queda de 18,9% no PIB do México. Trump ontem tuitou que quer adiar as eleições adiar as eleições desse ano com medo da fraude dos votos vindo pelo correio. Não sei se está com cara de cheiro de derrota e está a fim de arrumar confusão, sei lá. Não sei, é sempre aquele papo, né? Quando eu me ferro, a gente tenta mudar a regra. Mas é isso que Trump tuitou ontem, o mercado falou, aham, tá bom. E seguiu a vida para ele. Saíram alguns dados de PIB agora já de manhã. Vamos ver aqui da Europa. Ainda tem notícia pra caramba. Acho que eu não tô na metade do programa ainda. Vamos lá. PIBs que saíram agora de manhã. Eita, tá recheado de informação, maluco. Pera aí. PIB de Portugal. PIB de Portugal. Segundo trimestre contra primeiro trimestre caiu 14,1%. Segundo trimestre de 20 contra segundo trimestre de 19 caiu 16,5%. Portugal, você tá mal, hein? Brasil caiu muito menos que isso. Quer dizer, não saiu ainda segundo tri do Brasil, mas deve ser bem menos que isso. PIB da Espanha. PIB da Espanha, considerando segundo trimestre desse ano. Vamos botar tudo segundo com primeiro, vai. Segundo trimestre de 20 com primeiro trimestre de 20, o PIB da Espanha caiu 18,5%, o PIB da Itália caiu 12,4%, o PIB de Portugal caiu 14,1%. Cadê? Eu vi que tem França também, deixa eu só achar. O PIB da França caiu 13,8%. E tem aqui o da zona no euro numa outra notícia que eu li. Pera aí. Putz, eu destruí a porra da notícia. Eu fechei. Eu fechei o PIB da zona do euro. Deixa eu achar pela bandeirinha aqui, pera aí. PIB da zona do euro caiu 12,1%. E no primeiro trimestre tinha caído 3,6%. Resumindo, o PIB da Europa veio tudo muito ruim. Alguns números melhor do que o esperado, tipo França foi melhor do que o esperado, Espanha foi pior do que o esperado, Portugal e Itália... Não, Portugal não tinha nenhuma previsão, perdão. Itália e França melhor do que o esperado, e Portugal, Itália e França melhor do que o esperado, e Espanha pior do que o esperado. Ontem à noite saiu um dado chinês, que foi o PMI. PMI, para quem não lembra, número igual a 50. Economia chinesa produzindo igual anteriormente, acima de 50 aumentou, abaixo de 50 caiu. E o PMI da indústria chinesa veio 51,1. China é rocha, maluco. Com melhor do que o esperado, que era 50,7. E o PMI de serviços não foi divulgado. Ah, tá. Eles consideram não manufatura, mas não manufatura não é só serviços. Tem bens aí também no meio, que deu 54,2. Resumindo, número da China bom, número da Europa misto entre bom e ruim, mas o número friamente é ruim demais. Ok? PIB dos Estados Unidos. Vamos lá. PIB dos Estados Unidos ontem caiu 32,9%. 32,9%. Ok? Considerando o TRI de 20 com o TRI de 19, porque é o modelo que eles divulgam, aonde o consumo das famílias caiu 34,6%. Consumo das famílias no primeiro TRI de 20 tinha caído 6,9%. No segundo TRI caiu mais 34,6%. Investimento da iniciativa privada caiu
49% nos Estados Unidos, metade, você tem noção disso? Metade dos investimentos da iniciativa privada sumiram, desapareceram. Formação bruta de capital fixo, que é comprar maquinaria para o setor industrial e agro, caiu 30%. As exportações americanas caíram 64%. E quer dizer, ela vendendo para o mundo, e Estados Unidos comprando do mundo, que as importações caíram 67%. É só pancada. Gastos do governo foi o único que subiu com 2,7%, certamente devido aos coronas vouchers, projetos, FEDs, etc. Quando sair o segundo tri no Brasil, com certeza gastos do governo vai ser a nossa maior conta no segundo tri. A gente já viu pelo déficit, né? O governo gastou só em junho 97 bi em corona. Então, provavelmente, quando você vê gastos do governo, vai ter uma puta de uma pancada no Brasil no segundo tri. Resumindo, a economia americana muito ruim, muito ruim. A economia da Europa muito ruim. Menos pior do que eu esperado, ok, mas muito, muito, muito ruim. Mas, curiosamente, ações de bolsa, quando eu vou falar de resultado, é só recorde, maluco. É brincadeira. Ontem também saiu nos Estados Unidos o seguro-desemprego. Então, pessoas que pediram auxílio-desemprego entre 19 e 25 de julho nos Estados Unidos foi de 1.434.000 pessoas. Se esperava 1.450.000. O que o mercado não gostou é que pela segunda semana seguida teve alta em pessoas pedindo auxílio-desemprego. Ela vinha caindo desde 26, 28 de março. Semana passada subiu em relação à semana anterior e essa semana subiu em relação à semana passada. Então essa notícia é considerada ruim. Quem está nos Estados Unidos recebendo seguro-desemprego há mais de uma semana são 17 milhões de pessoas. Na semana anterior tinha sido 16 milhões. Então isso também é ruim, porque lá tem muito seguro-desemprego que dura 1 ou 2 semanas. A pessoa volta a arrumar emprego e é suspenso. Então, na semana de 5 a 11 de julho, nós tínhamos 16 milhões de americanos recebendo auxílio, recebendo seguro-desemprego há mais de uma semana. Quer dizer, no mínimo 2 semanas. E semana passada aumentou em 1 milhão, tá? Então, esses dados da economia americana, bem, bem, bem ruim. Agora vamos para a seção mercado financeiro. Saber as novidades do mundo em relação a mercado. Você que tem Cogna, a Cogna ontem, coração batendo forte, confirmou a emissão da Vasta na Nasdaq a 19 dólares a ação. A Cogna conseguiu captar ontem 406 milhões de dólares, bem menor do que se esperava originalmente. Mas qual foi a notícia considerada boa? Que ela teve uma demanda de 15 vezes esses 406 milhões. Então, resumindo, 14 de cada 15 pessoas, uma levou e 14 ficou de fora oferecendo a mesma grana. Ok? E a Cogna ainda continua com 75% do capital da Vasta, que é a parte mais EAD de escola do grupo Cogna. A notícia ruim, captou pouco, a notícia boa, a demanda de 15 vezes. Então existe uma chance considerável dessa ação hoje amanhecer subindo, devido a essa demanda reprimida. O código dela na Nasdaq, se alguém quiser acompanhar, vai ser VSTA. Deixa eu só ver se já tem algo a essa hora. Ué. Me falaram VSTA, mas está como um VAPLA. Então pode ser VSTA ou VAPLA. A gente descobre isso aí durante o dia, tá? Que ela começa hoje, provavelmente se ela subir, a Cogna sobe no Brasil hoje. Ontem saiu o resultado da Vale. A Vale teve um lucro no segundo tri de 2020 de 5,3 bilhões de reais. O segundo tri do ano passado, ela teve um prejuízo de 384 milhões. Como já tinha sido adiantado no 710, porque 710 sabe, da orelhinha. Como já tinha sido adiantado no 710,
que a Goldman tinha falado há uns 15 dias atrás, a Vale confirmou a volta do pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio. A gente adiantou aqui, assiste o 710, que você sabe na frente. Uma coisa que eu achei bem interessante é que o custo dela, da tonelada do metal, da hora que é extraída até o porto, era de $16 no primeiro tri, foi para $17 no segundo. E deve ir para $14 no segundo semestre, tá? Eu achei esse número bem interessante, que mostra que o custo da produção dela deve cair no segundo trimestre. Isso, para quem é sócio da Vale, sem dúvida é uma excelente notícia. Um dos motivos dessa queda, ela está investindo 17 bilhões de reais na melhoria das suas ferrovias, tá? Então isso foi a Vale. A Petrobras divulgou resultado ontem, um prejuízo de 2,7 bi no segundo trimestre de 2020. No primeiro trimestre acho que tinha sido 48 bi. No segundo trimestre de 19 ela teve 18,9 bi de lucro. Então voltando, segundo trimestre do ano passado, 18 bi de lucro. Segundo trimestre agora, 2,7 bi. E esse lucro só não foi pior porque ela conseguiu uma compensação fiscal com o ICMS, senão esse prejuízo teria sido no segundo tri de 13 bilhões de reais. Daqui a pouco eu vou para a seção lucro no mundo. Maluco, a Oi tem que comprar a Apple, não adianta, os caras são muito bundão e não comprar. A Apple é muito rocha. O que a Oi fica pensando ainda que anunciou a compra da Apple? Mas vamos lá. Então isso foi a Petrobras, isso foi a Vale. Bradescão teve um lucro líquido no primeiro tri de 3,8 bi no mesmo período do ano passado. Então, acho que eu falei besteira. O Bradescão teve lucro no segundo trimestre de 2020 de 3,8 bilhões de reais. E no mesmo período do ano passado, ela teve um lucro de 6,4 bilhões de reais. Ela aumentou o PDD dela, que é provisão para devedores duvidosos. Então, se aumentou é porque ela está com medo de segundo semestre. Eu falei isso até ontem no Suno Notícias. Eu acho que os bancos vão ter muito medo do fim do Corona Voucher, com a possibilidade de aumento de desemprego e inadimplência. Por isso, o Bradesco já aumentou o PDD, Itaú, quando divulgar, tem uma chance também de aumentar PDD, Banco do Brasil e etc, tá? O PDD do primeiro trimestre do Bradesco, ele tinha reservado 2,7 e para agora ela está reservando 3,8 bi. Então ele aumentou a possibilidade de calote em 1 bilhão e 100 milhões de reais. Mas, curiosamente, o índice de inadimplência do Bradesco caiu. Então, ele está com medo mais do segundo semestre do que aconteceu na carne dele no primeiro semestre. Para vocês terem ideia, no segundo trimestre do ano passado, a inadimplência no Bradesco era de 3,2%, agora está em 3%. Uma coisa que o mercado gosta muito de ver, que é ROI, que é lucro líquido com PL. No segundo tri do ano passado tinha sido de 20% e agora veio para 11,9%. Pô, se você considerasse ali que a 2,15, 11,9 é taxa pra caramba ainda para a ROI, ok? Então isso foi aqui. Falamos sobre quem eu tô falando? Bradesco. Outro detalhe, Bradesco fechou nos últimos 12 meses 414 agências. E pretende fechar até o final desse ano, quer dizer, no segundo semestre, 400 agências. Então quer dizer que 1 ano e meio o Bradesco espera fechar 814 agências. Ainda temos para falar de Apple, Google, Ford, Amazon, Facebook, mas antes vamos falar de revisão de preço das empresas. Então vamos lá, a Ágora colocou a Duratex como preço-alvo em R$18, o Santander colocou a Estapar como preço-alvo em 14 conto, o Banco BTG colocou o preço-alvo da TIM em R$22
e da Eco Rodovias em 17 conto. Bradesco, que divulgou lucro, teve uma rodada de atualização de preço. O Citi colocou preço-alvo do Bradesco em R$ 21,00. O Itaú colocou o preço-alvo do Bradesco em R$ 23,49 e o Credit Suisse em R$ 28,00. O JP Morgan colocou o preço-alvo, tudo é 12 meses, tá? Para a Vale em 93 conto. E sob a Ambev, maluco, ficou doidão, louco? Ambev colocou o Citibank como... O Citibank colocou a Ambev como preço-alvo em R$ 16,00 e o Credit Suisse colocou a Ambev como preço-alvo em 20 conto. Antes de eu falar dos lucros da Apple, vocês não vão conseguir ver, é muito número o lucro da Apple, é muito número. Então da Apple, da Amazon, do Facebook, do Google e da Ford. Antes disso, vamos dar uma rodada no mundo. Não sai não que vocês vão ter papo para conversar se o elevador travar. Você viu o lucro da Apple? É isso tudo mesmo? Vocês esperem só para vocês verem. A S&P 500 está subindo 0,15, quer dizer, não sabe o que quer para a vida. VIX, que é o índice do medo, cai 0,36. Deixa eu ver os principais índices do planeta Terra. Principais índices do mundo. Tá assim, qual é? Não sei qual é. Inglaterra cai 0,02, Suíça sobe 0,29, Alemanha sobe 0,43, França 0,21 de alta, Bélgica cai 0,36, Espanha cai 0,01, Portugal, vocês ficam falando de Portugal, Portugal caiu, Portugal é rocha, maluco. Portugal subindo 0,97%. Portugal vai dominar o mundo. Portugal, se unir a Oi, compra Apple, Facebook, Google num cheque só, maluco. Fica só de gracinha com Portugal. Vamos ver, WZ já está saindo, que é o nosso índice negociado em Nova York. Ele está com uma abertura nesse momento, uma alta de 0,03. Resumindo, não sabe o que quer para a vida. Vamos agora falar sobre resultado de algumas empresas americanas. Deixa eu só fazer uma conta rapidinho aqui. O lucro da Apple no segundo trimestre de 2020 foi de 11,25 bilhões de dólares. Para você ter ideia, isso dá 58 bilhões de reais. O lucro da Apple foi de 58 bilhões de reais. O lucro do Bradesco foi de 3,8 bi de reais. O lucro da Vale foi de 5 bi. Então, se você somar o só para você ter ideia, a Vale teve 10%, menos de 10% do lucro que teve a Apple. E a Oi não compra essa porra, maluco. Eu não entendo isso. Então, a Apple teve um lucro de 58 bi. 60% das vendas da Apple foram fora dos Estados Unidos. Um dos grandes motivos da alta das vendas da Apple esse ano foi aulas online. Então eles venderam muito micro para aula online. Putz, eu prefiro muito mais sistema Windows do que Apple, pelo amor de Deus. E as assinaturas do iCloud ou do sistema de música da Apple consta com 550 milhões de assinantes. E a Oi lá não faz nada, maluco. Para vocês terem ideia, a ação engordou tanto que ela vai desdobrar no dia 27 de agosto. Acredita que a ação até 27 de agosto chegue por volta de 400 dólares. Então você tinha uma ação a 400 dólares. A partir de 28 de agosto você vai ter 4 ações e cada uma custando 100 dólares. Por que isso? Menor o preço, mais liquidez eu tenho na ação porque eu atraio pessoas. Isso é o quinto corte da Apple. Eu no 19h10 hoje à noite, eu vou fazer essas contas e vou dizer quanto deveria estar sendo negociada a Apple se ela nunca tivesse feito essa proporção de ações contra preço unitário, tá? Eu acho que devia estar uns 5 mil, 12 mil reais. Porque teve assim 7-1, é só pancada que ela fez. Então isso foi a Apple.
Facebook. Facebook divulgou o resultado dela ontem. O lucro dela do segundo tri foi de 26 bilhões de reais, ou 5,18 bi de dólares. A Amazon divulgou o resultado dela ontem. E o resultado dela ontem foi um lucro de 27 bilhões de reais, ou 5,24 bi de dólares. Eu coloquei até essa notícia lá no meu Telegram, que, pô, é muito, muito maior do que esperado o lucro da Amazon, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5... Tem 6 notícias lá no meu canal do Telegram. Quem não tem, me chama no inbox que eu passo pra você, tá? Se alguém não passei, desculpa. Me dá um oi pra o bate-papo subir, pra poder eu falar sobre o meu canal de Telegram. Mas não acabou, não. A Ford reportou um lucro merreca. A Ford é mulambo, rapaz. A Ford deveria ter vergonha de existir. O lucro líquido da Ford foi de só 5 bi e 700 milhões de reais, ou 1,1 bi de dólares. Então o lucro líquido da Ford é 1,1 bi. O lucro líquido do Facebook, 5,18 bi de dólares. O lucro líquido da Amazon, 5,24 bi de dólares. O lucro líquido da Apple, 11,25 bilhões de dólares. E também saiu o lucro líquido da Google, 6,9 bi de dólares. Então, se eu somar aqui, ó, deixa eu fazer uma conta rapidinho. Se eu somar a Apple, que foi de 11,25, com a Amazon, 5,24, com o Facebook, 5,18, com a Google, 6,9, significa que o lucro da Apple, Amazon, Facebook e Google somados foi de 28,5 bilhões de dólares, ou 147 bilhões de reais. 4 empresas tiveram 147 bilhões de reais de lucro. Aí você fala e a Oi deixando esse bonde passar, maluco. Preocupado em leilão. Ah, para. Povo, esse foi o 710 de hoje. Não li Estadão, não li Valor, não vi Fogo no Rabete, só vendo contas, ok? Então espero que vocês tenham gostado. Voltamos hoje à noite. Então deixa eu só desativar aqui o finalzinho. Então voltamos hoje à noite com 19h10, que é o resumo econômico da semana, ou até segunda-feira que vem no 710. Ô Robson Maciel, agora é influência, não pode ser mais Rombinho. Quem tá afim de treinar em Curitiba e não tem local e quer aprender, ô Robson Maciel, segue esse indivíduo aí. Ok, meu povo? Obrigado aí pelo dia e até amanhã. Foram 34 minutos de programa. Eita, nós. Foi grande hoje, hein? Isso porque eu não li o que eu queria, senão seria 2 horas de programa. Valeu, povo. Até hoje à noite no 19h10, lá no meu canal do YouTube. Espero vocês. Abraço.